Bem, o nosso Conversa Franca de hoje é com o Matheus Arantes. Bom dia, Matheus. Bom dia, Tavinho. Tudo bem? Tudo bem. O Matheus é presidente da Agricult, Consultoria e Gestão. Vamos falar sobre pecuária regenerativa. A gente já se conhece, mas fazia muito tempo que a gente não se via, né? Você me visitou uma vez lá no Morumbi ainda. Exatamente. Nós estamos aqui na Tabapuã já há 3 anos. É só um tempinho, né? É um tempinho. A gente vai revivendo as pessoas. Exatamente. Né, Ô, Matheus, esse tema é importante porque a pecuária regenerativa é que garante bons pastos, boa produção, um meio ambiente sustentável e, principalmente, uma possibilidade melhor de lucro ao final para o pecuarista. Isso tanto para leite quanto para corte ou leite, tanto faz. E existem hoje muitas empresas que fazem esse tipo de consultoria e gestão, porque, do ponto de vista sustentável e de meio ambiente, a pecuária regenerativa, ela inclusive incentiva o não desmatamento, né? Porque ela faz a recuperação do pasto. Hoje o conceito do pasto é de que ele é uma cultura, como se fosse soja, milho, café ou qualquer outra coisa. Você é zootecnista de formação? Agrônomo. Agrônomo, pela Exalc. Isso. Como é que você saiu por esse caminho? Porque imagino que quando você se formou, esse não era o conceito ainda do pasto como cultura. Na verdade, vamos voltar. Meu pai é agrônomo formado na Exalc em 72. Tá. A linha de trabalho do meu pai era Primavera e Voazan. Tá. A gente está na pecuária há 5 gerações. Tá. Naquela época, isso era visto como uma coisa ruim, que não deu certo. Né? Que foi as primeiras pessoas que começaram a falar de regenerativa. Né? Regenerativa não é um termo novo, é antigo. Né? Não, é antigo, mas é... Hoje está na moda. Hoje está na moda mais. E mais que na moda. Eu acho que é obrigação. É o futuro, é obrigação. Então, olha só, eu cresci escutando meu pai falando que a gente tinha que adubar não o solo, mas a biota. Que a gente tinha que ter regras de pastejo, de não apertar a fazenda. Né? Que o animal come com 5 bocas, 4 patas e a boca. Né? Então, eu cresci nessa ideia. E saí da faculdade estagiando com Corse, que é aquela linha ultra, super intensiva para a gente aumentar a produtividade e desmatar menos. Né? Então, eu acabei mesclando os conceitos. Né? Toda a minha trajetória agronômica foi mesclando os conceitos. Tanto é que a gente colocou a Embrapa na fazenda em 2007 e daí surgiu o Sistema de Integração Lavoura-Pecuária, Sistema São Mateus. Então, a preocupação minha foi como que eu consigo produzir mais, mas usando a natureza mais a meu favor. Tá. Então, ou seja, se eu puder reduzir químicos ou insumos, mas manter a alta produtividade e fazendo a natureza trabalhar para mim, quanto melhor. Então, foi essa a trajetória minha, né? Foi nessa linha aí que a gente veio trabalhando. E aí, junto com isso, entram outros conceitos aí que vieram para ficar. Rotação de pastagem, hoje temos ILPF, ILP, e etc. e tal. Você hoje não tem como não escapar da pecuária regenerativa. Não, e nem da agricultura. E nem da agricultura. Hoje o sojicultor está usando mais biológicos, que são isolados do cerrado, né? Sim. Das vegetações nativas, né? Sim. Então, hoje, associa-se biológicos a insumos e a gente produz mais e melhor com custo mais baixo. E o Brasil é o maior índice de crescimento na utilização, sim, ano após ano, de biológicos. Com certeza. Eu estava comentando isso com o pessoal que não entende nada disso, outro dia, e o pessoal falando, mas usa muito defensivo químico. Eu falei, pera, você não está sabendo. O Brasil é o maior índice de crescimento de biológicos. Exatamente. Ainda não substitui os químicos, você usa em paralelo. Mas, para algumas coisas já, você começa a usar. A gente tem parte de um grupo chamado GAS no Brasil, e o GAS já tem vários produtores que, na grande maioria, quase que zeraram os químicos. Os químicos. O ainda que a gente não consegue zerar são os herbicidas. Mas inseticidas e fungicidas, esse já tem vários cases de uso zero e ganhos de resiliência do solo entrando nessa linha de regenerativo. E eu falei, inclusive, com esse pessoal, falei, vocês não sabem, mas grandes multinacionais aí que têm nomes mundiais
já tem as suas plataformas de biológicos. Não abandonaram os químicos, mas já tem as suas plataformas de biológicos em grande expansão e aceleradas. Com certeza. E até o produtor, né? Esse avanço nos biológicos deu um pouco também, porque a legislação permitia que o produtor usasse os biológicos feitos na fazenda para consumo próprio. Então, agora estão estudando uma legislação e uma forma de botar algumas regras nisso, porque, de qualquer forma, você está trabalhando com elementos vivos, seres vivos. Sim, e isso é benéfico. Em algumas situações, precisa organizar isso, porque isso deu um salto na agricultura brasileira quando o produtor faz dentro da fazenda. Lógico que tem que respeitar várias regras, né? Mas eu prefiro que ele faça isso e depois fala, não, você está fazendo errado e a gente vai te punir, né? Do que já colocar a forca na cabeça dele e falar assim, ó, não faz nada, né? Quem é que não fez esterco de cocô de galinha? Quem nunca comeu uma horta desse jeito, né? Eu, quando era molequinho, pegava o morango lá, o alface direto do esterco e comia, né? Eu mesma coisa. Então, eu um pouquinho antes de você, exatamente. Mas a mesma coisa. Então, os biológicos é milenar, né, Tavinho? Então, vários usam há muito tempo. Então, só precisa de um regramento para não comprometer aí a saúde humana, né? Bom, esse é um dos itens do pasto regenerativo. Sim. As integrações aí, lavoura-pecuária, lavoura-pecuária-floresta, isso aí não vamos nem falar, porque isso é regra e tem uma série de benefícios aí do Ministério da Agricultura. Já está bem batido. Já está bem batido, isso. Mas tem um ponto que eu acho fundamental, que é como iniciar a pecuária regenerativa. Eu acho que o beabá, porque muita gente fala, eu não vou fazer, eu solto lá, eu não quero nem saber de inseminação, eu deixo o boi de monta, entendeu? E aí eu largo o boi no pasto, não sei o quê. Amigo, você não fez a conta ainda do que você está perdendo, do quanto você está perdendo. Acho importante, Tavinho, começar a estratificar o que é pasto degradado. Esse é o primeiro ponto. Por quê? Cara, tem vários estágios de degradação. Né? E tem um programa do governo federal agora para recuperação de pasto degradado, inclusive usando dinheiro de fora, de investidores, não dinheiro daqui. Então, primeira coisa é o produtor que está assistindo a gente entender em que estágio que ele está. O segundo ponto é a parte de conhecimento e de grana. Então, quanto ele tem de conhecimento para começar uma ILP? Muitos não têm. Quanto de grana ele tem para começar uma ILP? Muitos não têm. Aquele cara que está lá com o pasto degradado, que ele herdou do avô ou do pai e que quer mudança, ele pode usar o broto de cerrado e aquela pastagem dita degradada que, teoricamente, eu teria que gradear, usar insumo, eu tenho como usar essa vegetação através de manejo mecânico, de veda, de organização do meu rebanho, gastando extremamente pouco, e começar a dar um salto de produtividade. E tendo paciência. E tendo paciência, porque não é da noite para o dia. Exato. Na verdade, a gente consegue hoje, em 2 a 3 anos, na maioria das fazendas que a gente assiste, dobrar a lotação. Então, vê bem, um cara que tem 500 cabeças, se em 3 anos eu dobro, cadê o dinheiro para comprar mais 500? Porque, normalmente, a gente usa o próprio broto, que é aquela matéria orgânica que está lá, e mais associação com os biológicos que a gente falou, e veda de pasto, e você consegue recuperar. Por isso o nome pecuária regenerativa. Exatamente. Você está recuperando com matérias-primas do solo. E aproveitando o que você já tem da natureza. Agora, dá para você entrar na integração lavoura-pecuária, que é uma regenerativa também, mas com mais aporte de insumo, e com mais conhecimento e com mais dinheiro? Óbvio que dá. Mas que nível de conhecimento você tem para fazer isso? Essa é a questão. Eu tenho uma curiosidade. Quantos por cento da pecuária nacional você imagina que já tem isso na cabeça, que a pecuária regenerativa é realmente o caminho? Porque às vezes a gente repete frases do Roberto Rodrigues, não precisa derrubar mais nenhuma árvore. Pega outra, não sei o quê. Gente, faça ILPF, faça ILP. Mas a gente vê que muita gente ainda não faz. E aí não é o não faz. É igual a questão da inseminação. Não é que a gente insemina 20%, 15%. Tem 80% para inseminar ainda. Tem 80% para inseminar ainda. No caso da pecuária regenerativa. Olha que interessante. Se eu estou falando para você que a gente dobra a fazenda com manejo,
dobra o número de animais da fazenda com manejo, a gente está falando que o pasto é o mais importante da história, não é isso? Sim, sim. E o pecuarista sabe disso. E por que ele deixa o animal comer o pasto e degradar? Come até o... Então, É o torrão. ele sabe disso. Agora, eu acho que é uma coisa cultural e talvez que venha da época nossa aí de inflação, de que você tem que ver o boi no pasto, né? Para ter lucro, não é isso? Então, deixa lá, mas vai comer até o chão, você não vai ter mais pasto. Não, mas deixa lá. Né? Então, Otavinho, às vezes não é o que esse produtor sabe ou não sabe. Ele sabe, mas ele precisa dar o primeiro passo. Quanto ele está disposto a dar o primeiro passo. Exatamente. Eu conversava isso ontem com o professor Matheus Paranhos em relação ao bem-estar animal. Exatamente. Que a gente tem um quadro e era exatamente isso. Se você forçar na marra, na primeira folga que tiver, as coisas erradas retornam todas. Exato. Tem que estar com a consciência pronta e boa. E hoje, qualquer pecuarista que vai no mangueiro e vê um cara, um vaqueiro, ou o time dele lá metendo um ferrão no boi ou batendo, ele sabe que está errado. Está errado, está errado. Agora, qual é o passo que ele quer dar de falar para o vaqueiro, a próxima vez que você fizer isso, nós vamos descombinar sério. Exatamente. Né? Nós vamos descombinar sério. Tá tudo junto, na verdade, né? Tá tudo junto. Tudo junto. Junto e misturado, como diz aquela misturado. expressão. Então, são várias coisinhas juntas que o pecuarista tradicional, que é a maioria que está degradado, que é os 40 milhões, que precisa dar o primeiro passo de conhecimento, de cabeça. Porque está aí, né? Está disponível. Hoje... E é lição de casa, é obrigatório. Só para a gente terminar, como é que você faz isso através da sua consultoria e gestão, a Agricult? Bom, hoje a gente tem programas de visitas na própria fazenda, né? Visitas presenciais, e a gente abriu agora em dezembro uma mentoria, que é quase um híbrido, onde a gente vai uma primeira vez, faz um diagnóstico, entende em que estágio que o cara está, né? E qual o melhor sistema para aquele estágio. E aí a gente faz videoconferência, que aí reduz bastante o custo e tem funcionado muito bem. Porque dessa forma é interessante isso, Tavinho. O cara vem com um problema para você. Porra, aconteceu isso e isso na fazenda, como que eu resolvo? É diferente de você ir na fazenda e falar, faz assim. E mesmo porque você está começando a abrir os olhos dele para ele enxergar os problemas dentro da propriedade. Não é você que vai ter que chegar lá e apontar o dedo. Exatamente. Ele vai olhar e ele vai te olhar, procurar. Exatamente. Só para fechar, como é que é feita a remuneração disso? É por consultoria, prestação de serviço, Isso, por resultado, como é que é? Não, é consultoria, tem vários pacotes, aí depende de como vai ser o formato, que pode ser presencial, pode ser online. Tá. E aí o pecuarista entra em contato com a gente nas mídias sociais, no Instagram, no LinkedIn, né? A gente marca uma reunião virtual e aí eu entendo o que ele precisa e aí a gente oferece o serviço. Você vai a campo também, você não está só no escritório. É o que eu falei, vai desde presencial... Tá. O virtual é uma forma que a gente encontrou de fazer um grupo e ficar mais barato para quem contrata. Fica um grupo de troca de experiência fantástico, né? E olha só, na mentoria tem 2 visitas presenciais. A última foi agora, em começo de agosto, na Embrapa Gado de Corte, e num produtor que foi o primeiro a plantar soja em cima de braquiária em 89. Eu visito ele desde 96. É um cara fantástico, um holandês. De onde ele é? Lá do... Maracaju. Maracaju, Mato que é Grosso. da Fundação MS, né? Nossa Senhora. Então... Eu conheci Maracaju quando eu era menino. A estrada era de terra para Exato. Maracaju. Meu pai provavelmente era daqueles que pegava passarinho lá na estação de trem, não era? Não era Sim. uma coisa assim? Verdade. Verdade. Tô falando. Na hora que passava na... Eu sei dos causos. Não, e na hora que passava na divisa, tinha que... Opa! É isso aí. Então, e a visita foi muito proveitosa, porque tudo aquilo que a gente falou no virtual, eles puderam ver a campo. Legal. Deixa a sua internet para quem quiser mais informações. É só chegar no Instagram, Matheus Arantes Agri, né, de agricultura. Tá. E aí acessa lá e já tem acesso tem um monte de conteúdo, aí conversa comigo. E aí a gente... Bom te ver, não desapareça. Não vou. Outro que desapareceu um bom tempo foi o Miguel, do Beef Point, que voltou? Voltou, reapareceu há algum tempo atrás aqui também, mas fazia tempo que eu não ouvia, batendo exatamente na mesma tecla que a gente está falando aqui, praticamente a mesma coisa. Só fazer o convite que a gente, podendo falar aí como que a gente muda a mentalidade de todos, né? De todos. Tem que mudar sempre, né, Matheus? Sempre. Obrigado. Sempre está aperfeiçoando. Eu que agradeço o convite. Bom te rever. Muito obrigado até breve. a vocês. Agora. Até breve.